Olá, ouvinte. Bem-vindo ao Direito no Meio do Mundo, do Marco Zero até onde quiser chegar. E aí, meus tucujures, eu sou o Luiz Henrique. Eu sou a Maria Vitória. E eu sou Antônio Targino. Bem, hoje nós falaremos sobre o pagamento por consignação, que é uma forma indireta de pagamento. Sobre isso, o pagamento indireto ou especial é o meio de extinção de obrigação que a satisfação do credor e liberação do devedor não acontecem em decorrência da realização da prestação, mas sim em virtude da aplicação de meios alternativos permitidos pela lei que garantem a extinção da obrigação. Passadas essas informações auxiliares, acho interessante destacar que o devedor tem o direito de cumprir a obrigação, mesmo que o credor não queira receber ou dar a quitação. Diante disso, Maria Helena Diniz define o pagamento por consignação como meio indireto do devedor exonerar-se da relação obrigacional, ou seja, cumprir e se livrar da relação obrigacional, consistente no depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e formas previstas pela lei. É válido destacar também que o pagamento por consignação possui um amparo legal, estando disposto no Código Civil, entre os artigos 334 a 345. Certo. Passado essas informações introdutórias e feito o aparato geral, eu gostaria de chamar para a conversa a Maria Vitória. Bem, Maria Vitória, em que hipótese poderá ser feito o pagamento em consignação? Bom, nosso Código Civil, em seu artigo 335, diz quando o devedor pode realizar o pagamento em consignação, e as possibilidades são: a primeira, se o credor não puder ou sem justa causa recusar receber o pagamento ou dar quitação na devida forma. A recusa do credor a receber o pagamento ou dar a quitação causa a mora do devedor, e nesse caso, o devedor deverá propor a ação de consignação em pagamento para se liberar dessa obrigação e não sofrer nenhum efeito da inadimplência. Possibilidade 2. Se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condições devidos, um exemplo para ilustrar essa hipótese é o credor que comprou blocos de concreto e comparece no local combinado para buscá-los sem o devido maquinário para retirar o material pesado. Ele compareceu no local devido, no tempo devido, mas sem as condições devidas para transportar o objeto da obrigação, e sendo assim, ele ficará sem receber. Possibilidade 3. Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em um lugar incerto ou de acesso perigoso e difícil. Se o credor for incapaz, seu representante legal deverá receber por ele, e somente se não houver um representante é que caberá o pagamento em consignação. Já o ausente é aquele que some do seu domicílio sem dar notícia de seu paradeiro, nem deixar um representante ou procurador. E por fim, um exemplo de credor desconhecido é quando emite-se uma nota promissória ao portador, obrigando-se a pagar determinada quantia, e no dia do vencimento, ninguém aparece portando o título para receber. Sendo assim, há uma dívida, mas o credor é desconhecido. Possibilidade 4. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. Esse caso ocorre quando duas ou mais pessoas dizem ser os credores legítimos, e essa dúvida ocorre geralmente quando houve o falecimento ou ausência do credor originário, e a divisão dos bens e herança ainda não foi concretizada. E por fim, a possibilidade 5, se pender litígio sobre o objeto do pagamento. É o litígio entre o credor e um terceiro, que disputam o crédito da obrigação. E para que o devedor se livre logo da obrigação sem ter que esperar o fim do processo, ele faz o pagamento em consignação para que quem realmente tiver direito ao crédito possa levantar o pagamento. E sobre essas circunstâncias, Cunha Gonçalves afirma: a mora do credor não liberta o devedor nem autoriza esse a esperar tranquilamente em sua casa que aquele que se resolva a reclamar a prestação devida, deixando assim decorrer o prazo convencionado ou legal. A mora do credor poderá, às vezes, constituí-lo na obrigação de indenizar o devedor de perdas e danos, mas ele só poderá considerar-se liberto dessa obrigação pagando ou depositando a prestação. Certo. Mas quais são os requisitos de validade do pagamento em consignação? Para que seja válido, o pagamento em consignação deve observar sobre as pessoas a quem se deve pagar, o objeto que se deve pagar, o lugar onde se deve pagar e quando se deve. Tudo isso já deve ter sido acordado anteriormente e deve ser respeitado.
Além disso, as regras gerais do pagamento vistas anteriormente também vão se manter, então não se pode pagar em parte o que se convencionou que seria pago integralmente. Não se pode dar contra a vontade do devedor coisa diferente da acordada. Se não forem observados todos esses requisitos, o credor terá justa causa para recusar o pagamento em consignação. Uma dúvida muito recorrente é que, uma vez feito o depósito de forma devida, que providências o credor terá que tomar? Conforme o artigo 544, o credor poderá não levantar o depósito e fazer a contestação alegando que não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida, foi justa a recusa, ou seja, se descumpriu algum requisito citado anteriormente, e que o depósito não foi integral. O réu indicará o montante que entende ser devido. Certo, mas depois de feito, o credor poderá levantar o depósito? Então, depende do momento em que ele pretende fazer isso. Existem 3 hipóteses. A primeira é antes da aceitação ou contestação do credor. Nesse momento, ele tem liberdade para isso, pois o valor ainda é seu patrimônio. No entanto, a obrigação se manterá e ele terá que arcar com as despesas do depósito e processuais, se existirem. A segunda hipótese é depois da aceitação ou contestação do credor. Ainda é possível levantar o depósito, desde que o credor concorde. E a hipótese 3 é depois de julgado procedente o depósito. Nesse momento, não é mais possível que o credor levante o depósito, mesmo que com consentimento do credor, pois, se julgado procedente, a consignação em pagamento, a obrigação já foi extinta e o depósito deve ser levantado apenas pelo credor. Beleza, Maria Vitória. Agora eu quero chamar o Tagino para nossa conversa. Tagino, a consignação em pagamento se dá em relação a coisa certa e coisa incerta. De que forma isso é regulado? Bom, a consignação de dar coisa certa está disposta no artigo 341 do Código Civil de 2002 e diz que, se a coisa devida for imóvel ou corpo certo que deva ser entregue no mesmo lugar onde está, poderá o devedor citar o credor para vir ou mandar recebê-la, sob pena de ser depositada. Bom, esse dispositivo legal, ele veio para o Código de 2002, assim como estava no Código de 1916. E a doutrina diz que o corpo certo é a mesma coisa que coisa certa. Ou seja, é a coisa determinada, não pelo gênero ou pela quantidade, mas perfeitamente identificada em todos os seus contornos. Já a consignação de dar coisa incerta está disposta no artigo 342. Que diz que se a escolha da coisa indeterminada competir ao credor, será ele citado para esse fim, sob combinação de perder o direito e de ser depositada a coisa que o devedor escolher. Feita a escolha pelo devedor, proceder-se-á como no artigo antecedente. Esse dispositivo também veio para o Código de 2002, assim como estava no Código de 1916. E a doutrina diz que, sob a escolha ou concentração de coisa incerta, vide os artigos 244 e 245 deste Código. Competindo a escolha ao credor, há de ser ele citado para exercer o seu direito, no prazo assinalado pelo juiz. Não atendendo à citação, transfere-se ao devedor o direito de escolher a coisa a ser depositada. Feita a escolha pelo devedor, far-se-á nova citação ao credor para vir ou mandar receber a coisa, sob pena de ser depositada. E em relação às despesas processuais, fica a cargo de quem arcar com os custos? As despesas processuais estão dispostas no artigo 343, que diz que as despesas, como depósito, quando julgado procedente, correrão à conta do credor e, no caso contrário, à conta do devedor. A doutrina basicamente diz o mesmo. Diz que quem perde a demanda deve arcar com as despesas correspondentes. Beleza, mas existe pagamento em consignação quando falamos em obrigação litigiosa? A ação de consignação, em regra, é privativa do devedor que pretende exonerar-se da obrigação. Excepcionalmente, em caso de litígio de credores sobre o objeto da dívida, poderá a consignatória ser proposta por um dos credores litigantes, logo que se vencer a dívida, ficando de logo exonerado o devedor e permanecendo a coisa depositada até que se decida quem é o legítimo detentor do direito creditório, como trata o artigo 345, quando diz que, se a dívida vencer, pendendo o litígio entre credores que se pretendem mutualmente excluir, poderá qualquer deles requerer a consignação. Certo. E como funciona o pagamento por consignação quando se trata de prestações sucessivas? Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas,
pode o devedor continuar a depositar, no mesmo processo e sem mais formalidades, as que forem vencendo, desde que o faça em até 5 dias contados da ata do respectivo vencimento. É o que está disposto no artigo 541 do CPC de 2015. Exemplos de um pagamento de prestações sucessivas são os pagamentos de alimentos, contrato de locação, financiamento habitacional, salários, etc. Ok. Outro aspecto que eu acho importante ressaltar é a possibilidade do pagamento por consignação através do meio extrajudicial. Existe a possibilidade de acontecer o pagamento por consignação através da via extrajudicial, que é a alternativa dada ao devedor para não acionar o judiciário, desde que a obrigação seja pecuniária. Esse aspecto está regrado no artigo 534, parágrafo 1º do CPC. O valor pode ser depositado em estabelecimento bancário oficial, onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, AR, assinado o prazo de 10 dias para a manifestação da recusa. Decorrido esse prazo, contado do retorno do AR, sem a manifestação da recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada. Ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta a ação em consignação em pagamento dentro de um mês, instruindo-se a inicial com a prova do depósito da recusa. Se a ação não for proposta dentro de um mês, fica sem efeito o depósito, que pode ser levantado pelo depositante. Um caso muito interessante que eu queria trazer aqui é de um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que trata de uma relação de locação de imóvel entre credor e devedor. O credor se recusa a receber o imóvel, se recusa a receber as chaves do imóvel, alegando que o imóvel encontra-se em um mau estado de conservação. E, além disso, o credor entra com uma ação de despejo fundada na falta de pagamento. No entanto, o devedor alegou que queria pagar, que queria entregar as chaves, e o credor se recusou, e por isso ele realizou um pagamento em consignação. Essa ação de despejo foi considerada indevida por parte do Tribunal de Justiça, que alegou que o eventual prejuízo deveria ser contestado em ação judicial própria, que seria uma ação de perdas e danos. Considerou esse pedido de ação de despejo infundada e foi recusado. E o devedor realizou o pagamento por consignação e logo se liberou da relação obrigacional. E o nosso episódio fica por aqui. Fiquem de olho nas nossas redes sociais para não perder nenhum episódio do Juridicast Tucuju. Esperamos que tenha sido proveitoso. Até a próxima, ouvinte!